ele tá botando a culpa na mulher de novo. Sim, foi exatamente o que eu fiz. Botei a culpa na mulher. Parabéns, você é muito inteligente. O influenciador Breno Faria, proprietário do canal Café com Teu Pai, ou do perfil Café com Teu Pai, foi denunciado ao Ministério Público. Para quem não conhece, Breno Faria, ou Café com Teu Pai, ele é um canal baseado na premissa de que existem papéis naturais de homens e mulheres. E é em cima desse senso comum que ele construiu milhões de seguidores, principalmente mulheres. Esse vídeo a gente vai fazer uma pequena análise sobre o que está acontecendo, se a denúncia é realmente sobre misoginia ou é outra coisa. Nós vamos ver um site falando sobre a denúncia, de que se baseia essa denúncia, a lei, e vamos ver alguns trechos do perfil de vídeos do Café com Teu Pai. Meu nome é Henrique Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Sociologia no Cotidiano. Se você gostar deste conteúdo, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal. Estamos aí buscando a metinha de 400 inscritos, está bem pertinho, então contribua e vamos para o vídeo. Caso você não conheça o Breno Faria, como eu já falei, o perfil Café com Teu Pai, ele constrói toda uma narrativa baseada na premissa patriarcal. E isso ele deixa claro em um dos vídeos que nós vamos ver. Esse patriarcalismo, que é uma construção histórica, e é interessante que ao mesmo tempo que ele faz a construção histórica, ele coloca como se fosse uma naturalização. Então a mulher tem um papel a ser seguido, e ela só será feliz se ela tiver um grande amor, se ela se relacionar com outro homem, que este homem fará ela feliz. Essa é a premissa básica de todos os vídeos dele. E aí, eu acho muito interessante porque, além disso, ele também é vendedor de curso, que em 7 dias vai mudar o mindset das mulheres. E aí eu fico muito triste, porque em pequenos momentos ele mistura realidades concretas de acontecimentos fundados no patriarcado, no machismo, e aí ele joga tudo isso na mulher, ela não percebe isso porque ele naturaliza e a mulher entende que isso é natural. E aí nós vamos ter milhares de seguidoras mulheres seguindo esse tipo de conteúdo, né? E aí é muito triste a gente ver esse tipo de coisa. Embora tenha homens, e os homens eu entendo seguir ele, mas as mulheres eu acho que a gente precisa conversar e ficar um pouco mais atento sobre isso. Então, eu acho que alguém que constrói todo um aparato ideológico, patriarcal e machista de forma como se fosse natural, eu acho isso muito problemático para a gente tratar uma sociedade que vem se transformando, que é dinâmica. E aí nós temos aí um reacionário, porque ele não é conservador, né? Ele é reacionário, ele quer a volta da mulher no lugar que ela só podia ter que era submissa ao homem. Eu acho que é mais ou menos isso. Conceitos que são importantes nós entendermos aqui neste vídeo para avançarmos. Patriarcado, como eu já falei, é essa ideia onde o pai, o homem, a figura masculina, é o provedor de toda essa sociedade, que é um conceito que vem histórico, que tem a ver com as heranças, onde nós tínhamos lá no início algumas civilizações as mulheres como papéis principais, só que aí devido às tomadas de força, disputa de poder, o homem ele subjuga a mulher e vê-la apenas como uma ferramenta de reprodução, e aí a partir disso ele vai passar a propriedade privada dele para o seu primeiro filho homem. Não importa se nasça 15 mulheres antes e nascer um homem depois, o primogênito que vai contar é o homem. Misoginia, para quem não sabe o que é misoginia, é essa repulsa, esse ódio, esse desprezo pela figura feminina que aparece disfarçado justamente nessas questões conservadoras, nessas questões de submissão, de papel da mulher sempre inferior e debaixo das asas de um grande protetor, que é o homem. Esses conceitos de patriarcado e misoginia, eles meio que se misturam. Tá? Então, dito isso, vamos avançar e vamos ver a notícia. A notícia é essa daqui, estamos aqui no jornalhoje.com. Influência é denunciado ao MPF, Ministério Público Federal, por conteúdo misógino e suspeita de irregularidade. E aí aqui, ó, o primeiro ponto é porque não é só sobre a misoginia, é primeiro sobre a irregularidade que nós vamos ver já. Essa é a figura do moço, né? Pra quem não conhece, esse cara aí. Breno Faria, policial rodoviário federal. E aí eu não sabia disso, eu descobri isso agora, depois que eu fiquei sabendo todo esse bafulê, como diria um grande comunicador aqui do Ceará. E influenciador digital com mais de 2 milhões de seguidores no canal Café com Teu Pai. Foi denunciado pelo Ministério Público Federal por suposta produção de conteúdos classificados como misóginos e possíveis irregularidades no exercício da função pública. Mais uma vez, o que levou a denúncia não foi as questões misóginas primeiramente, foram outras. Vamos lá. A representação teve como base apurações da jornalista Jennifer Mendonça, publicadas no portal Núcleo, e foi assinada pela deputada estadual
Ediane Maria, do PSOL de São Paulo, e a advogada Natália Smeta Boulos. Eu acho que é assim que se pronuncia, se não for, mil perdões. O documento aponta que os conteúdos divulgados apresentam forte carga de estereotipação e desqualificação de mulheres. Isso aqui é misoginia, incluindo a relativização de comportamentos femininos com termos pejorativos, enquanto atitudes masculinas são valorizadas. Nós vamos já ver alguns conteúdos dele para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, tá? PRF, influência denunciado ao MPF. Entre os materiais citados, há críticas direcionadas a mulheres bem-sucedidas, solteiras e com mais de 30 anos, retratadas como problemáticas, além da defesa de que elas deveriam adotar posturas mais doces e submissas. Brena também comercializa cursos e produtos digitais voltados ao público feminino, com promessas de ensinar as mulheres a serem assumidas em relacionamentos. E eu acho interessante que quando a Erika Hilton foi assumir a pasta lá, a Secretaria dos Direitos das Mulheres, né, e tal, a galera caiu em cima porque ela não é mulher, então assim, por que essa mesma mulher que é contra a Erika Hilton, que tá fazendo alguma coisa por elas, é a favor desse cara que nem mulher trans é? É um homem hétero, top, com muitas aspas aqui, que quer ensinar a mulher a ser mulher. E ele ele faz isso baseado em quê? No que ele acha. No racionalismo, no machismo, no patriarcado que a gente vai ver já no vídeo. A denúncia ainda leva indício de que o policial mantém a atividade empresarial ativa, que pode contrariar a lei número 8.112 de 1990, que proíbe servidores federais de gerenciar ou administrar empresas privadas, salvo exceções previstas. Exceções essas que eu não sei. Embora não tenha formação em psicologia ou em áreas relacionadas, o policial oferece um suposto plano emocional que você aplica em até 7 dias para virar a chave do padrão, baseando-se exclusivamente em sua experiência pessoal para atuar como uma espécie de conselheiro. Na página de pagamento, que aceita Pix, cartão de crédito, parcela até 12 vezes, consta que a venda é de responsabilidade da empresa Vieira e Lenert Marketing Digital Limitada. A companhia foi aberta em 2022 e apenas no ano passado passou a adotar o nome fantasia Café com Teu Pai. Faria aparece como sócio ao lado de gerente de marketing Samantha Lenert, sócia administradora. A principal atividade registrada da empresa é o comércio de livros. O curso, a mulher que ele assume, utilizado como principal chamariz em parte das 52 publicações patrocinadas feitas por Faria entre 2025 e 27 de março de 2026 no Instagram, Facebook e Threads, conforme dados da biblioteca de anúncios da Meta. Até essa data, ao menos 10 desses anúncios ainda estavam ativos. Outras postagens patrocinadas incluem publicidade para marcas como Adapta, empresa que comercializa licenças de ferramentas de inteligência artificial. Então vejam só, a primeira questão aqui é que a denúncia é sobre a atividade remunerada que ele exerce para além da atividade Polícia Rodoviária Federal, porque exige uma dedicação exclusiva e ele não pode ter atividades fora isso. Concordando ou não, é essa a lei que existe. Então, quando ele assumiu a IAPRF, ele deveria também assumir tudo que vem no pacote, os bônus e os ônus, né? E eu acho muito interessante que em algumas postagens ele fala sobre o Estado, que critica o Estado, e aí tá lá mamando, né, no Estado. Porque claramente o primeiro papel dele não é de PRF, porque ele passa muito mais tempo produzindo conteúdo do que lá na PRF. Vamos lá assistir alguns conteúdos dele agora. Ele soltou esse vídeo há um dia atrás, e eu acho importante a gente ouvir e perceber o que ele diz. Vamos lá. Dezenas de influenciadores de esquerda e páginas de fofoca comemoraram uma suposta denúncia do MP e falaram o que bem quiseram de mim. E eu fico feliz Eu queria saber onde é que está a suposta denúncia, porque a denúncia houve, né? que eles possam fazer isso porque eu sou 100% a favor da liberdade de expressão. Muito diferente deles. Eles querem me calar porque o meu trabalho aqui enfraquece. E aqui eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos. O conceito de liberdade de expressão em uma sociedade, ela não significa uma liberdade restrita. Essa liberdade, ela está limitada ao direito e ao respeito ao próximo. E aí, conteúdos misóginos não são opiniões, não são liberdade de expressões, são crimes. Vamos lá. Se eles enquanto ajuda milhares de mulheres. Presta atenção nisso aqui. Quando você tá curtindo a vida doidada, vivendo por sexo e prazeres ou 100% focada na sua carreira, você está sozinho. E aqui a gente pode abrir um debate, se você quiser, sobre essa ideia da mulher viver sobre sexo e prazer e tal. Mas
Todas as vezes que ele critica a mulher que está ali envolta a sua profissão, buscando o melhor para ela, porque a sociedade, por muitos anos, fez com que essa mulher fosse submissa, e dizer que ela tá sozinha, primeiro, qual o problema dela estar sozinha? Se for uma escolha. Ele não é a favor da liberdade? Então qual o problema da mulher estar sozinha? Por que isso tem que virar um julgamento? E eu acho interessante que todos os vídeos dele sempre são a premissa, é o julgamento dos relacionamentos da sociedade a partir da culpa da mulher. É a mesma questão lá da Adão e Eva, né? Todo mundo pecou, mas a culpa é de quem? Da mulher. Incrível, né? E quando você tá sozinha, quem é que vai te abraçar? O Estado, a ideologia, o feminismo. Eu esqueci de dizer um negócio aqui, né? Interessante, a estética, né? Sempre que é esses vídeos assim, né? Essa galera de direita, de extrema direita, porque eu tenho certeza que ela é de extrema direita, coloca esse fundo preto, né? Essa camisa preta, não sei o que, pra parecer, né? Sombrio, não sei o que, todo profissional. Eu achei isso incrível. E eu acho interessante, mas tu viu a crítica que ele faz, o Estado? Mas ele é funcionário do Estado, né? E isso mantém você presa a eles, gerando voto, gerando dinheiro, gerando poder para quem vive da sua vulnerabilidade. E o que eu tô fazendo aqui é exatamente o oposto, pô. Então a mulher tá sozinha, focada no seu profissionalismo, de crescer, torna a mulher vulnerável. Eu acho que quem tá vulnerável é ele, com medo da mulher ter independência financeira. Eu te incentivo a construir uma família. E uma família é um pequeno núcleo independente do Estado. Você ter uma família forte é a maior proteção que você pode ter, é a maior liberdade que você pode ter. Porque quando você tem uma família de verdade, você não precisa de feminismo, da proteção do Estado e de nada disso. Eles te seduzem. É a mesma família em que o pai, o homem, bate na mulher, mata a mulher por ciúme, vigia, que não deixa ela trabalhar, até para comprar uma calcinha, fazer as unhas, fazer o cabelo, tem que pedir pro homem. Esse é o modelo familiar que ele está pregando para você, mulher. Usem com o discurso da liberdade e do prazer, porque isso deixa você sozinha e vulnerável. E você, sem perceber, se torna um ativo político. Eu nunca falei para você deixar de trabalhar ou viver para ter um homem, eu nunca falei nada Falou várias vezes. Várias vezes ele falou isso. disso. O que eu te mostro é que é uma família que vai te proteger de qualquer maluco. Quando você tem uma família, você não está mais nas mãos. Inclusive tem vídeos que ele fala, né, que a mulher que foca no seu trabalho, que ele inclusive já falou que, né, a mulher que foca no seu trabalho, ela não acha um homem perfeito, não acha um homem ideal. Eu procurei esse vídeo, mas não achei. Que é uma pena. Se você souber, deixa aqui nos comentários. Do Estado. Agora, a mesma esquerda que se orgulha de ter combatido a ditadura no século passado, tenta implementar sua própria ditadura, onde todos devem seguir as mesmas ideias que eles. E quem pensa diferente deve ser calado e destruído. Sim, se é fascista, deve ser calado e destruído. Se é misógino, deve ser calado e destruído. Onde é que tá o erro nisso? Pode ver que todas essas artistas que estão contra mim estão aliadas. E aí veja, né? Ele faz uma crítica às esquerdas, mas quem é a culpa que ele coloca? As artistas no feminino, né? Sempre são as mulheres que são inimigos dele. Aí quando a gente fala que ele é Red Pill, ele acha ruim. Mas não tá aqui, dizendo que o inimigo dele são as mulheres. Red Pill. Meu amigo Breno. Meu amigo não, quando eu sou seu amigo. Breno, café com teu pai. Você é um Red Pill. Breno, você é Red Pill. Pode negar, mas você é Red Pill. Vou voltar pro vídeo. Todas essas artistas que estão contra mim estão aliadas a alguma causa de governo, alguma causa política. Eles querem me usar como boi de piranha para passarem a tal da lei da misoginia. Assim, eles tentam criar... Ah, tão importante ele. A lei de misoginia foi criada por causa do café com teu pai. Caralho, que ego do caralho, doido. uma pressão pública baseada numa lei que nem existe. E tentam me intimidar e com isso causar algum movimento em prol dessa lei. Para que com isso eles possam censurar qualquer pessoa que fale algo diferente do que está na pauta deles. Diferente não. Crime. Ódio contra a mulher. Desprezo. Sim. Lembre-se que essa lei não atinge só homens. Não é mais café com teu pai sendo atacado por esquerdistas. É o direito de liberdade sendo atacado pela censura. É a família sendo atacada por quem se beneficia controlando Qual família? pessoas que não têm um núcleo familiar. Eles só querem controle. Só que eles estão achando que eu comecei ontem, que eu sou só um moleque com celular na mão. Então me aguardem. Me deem apenas 2 semanas. Fiquem aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Muito obrigado, Anitters e Xuxers. Eu voltarei 2 semanas para ver o que aconteceu. Me lembrem, por favor, qualquer coisa, vão lá no meu Instagram e me lembrem daqui a 2 semanas. Eu quero ver o que aconteceu. E aí, mais uma vez, ele termina como Anitters e Xuxers. Nenhum artista, nenhum político masculino, homem, sempre mulheres. Red Pill. Red Pill, cara. Tu é Red Pill. Vamos ver aqui os conteúdos dele. O homem que come todo mundo é considerado foda, e a mulher que dá pra todo mundo é considerada uma vagabunda por um motivo bem simples. Esse é o Café com Teu Pai.
Qualquer mulher que quiser sexo consegue praticamente sem esforço nenhum. Enquanto isso, o homem precisa ir pra luta, indiretamente se tornando mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais rico e mais esperto. E diretamente ele precisa encontrar uma mulher, convencer ela e levá-la pra algum lugar, seja lá onde for. Ou seja, lá no fundo do subconsciente de todo mundo tem uma crença que diz: o homem que se relacionou com várias precisou conquistar várias, enquanto a mulher que se relacionou com muitas foi conquistada por muitos. A primeira situação presume algo difícil, já a segunda presume algo fácil. Certa vez, um sábio chinês disse: uma chave que abre todas as fechaduras é uma chave mestra. Já uma fechadura que é aberta por qualquer chave não presta para nada. de nada. Não odeio o mensageiro, odeio a mensagem. Essa filha da puta vai me xingar, tomar sua cu. O homem que come todo mundo é Eita, como é misógino e xenofóbico. Cara, e assim, ele fala isso com a maior naturalidade do mundo, e o que eu fico assim, em choque são os comentários, né? E aí, assim, ele não mudou a premissa nenhuma, né? Então, o cara que... A chave é o foda pra caralho, e a mulher é esse adjetivo que ele usou, né? Por quê? Qual é a medida utilizada? Sabe? Não tem sentido. Ele normaliza as coisas. O cara que vai porque ele se esforçou mais, ele cresceu mais porque a mulher... E aí, percebe a lógica Red Pill colocada aqui? Eu vou até pesquisar aqui, pra vocês verem o negócio aqui. Olha aqui essa teoria aqui, ó, que se baseia nos Red Pills. Teoria 80-20. Teoria pseudocientífica que afirma que 80% das mulheres competem por apenas 20% dos homens. Os mais atraentes ou ricos, deixando o restante dos homens sem opção. E aí a premissa que ele parte é que esses 20% eles têm que se esforçar mais para conseguir... Olha, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos ver outro vídeo aqui. Existe homem fiel. É que o homem só vai ser fiel a você se ele achar que você merece isso. Esse é o café que eu faço. Minha filha, você já viu a situação do Vasco nos últimos 20 anos? E ainda assim o vascaíno continua lá? Pergunta pro cara quantos anos ele corta o cabelo com o mesmo barbeiro. Vê quantos caras têm amigos que vêm desde a escola. Então, não dá pra dizer que não existe homem fiel. O impulso biológico do homem, historicamente, é de variedade. Isso é fato evolutivo, tá? Não é desculpa. Mas o ser humano não é só instinto. É isso que diferencia a gente dos bichos, tá? Ele escolhe ser fiel ou não de acordo com aquilo que valoriza. O homem é fiel quando sente respeito, E quer dizer, assim, tem um fator biológico, mas ele escolhe. Não é social quando ele escolhe? admiração e orgulho da mulher que tem ao lado. Se ele percebe que tá com alguém que aos olhos dele vale a pena, a fidelidade dele vira uma consequência natural e não um sacrifício. É como se a fidelidade fosse uma resposta ao valor percebido. Se ele sente que tá com alguém que não o desafia, não o inspira e não se valoriza, a tendência é que ele não veja problema em buscar fora o que falta dentro. Minha filha, eu tô te explicando, tá? Não tô passando pano pra ninguém. Resumindo, homem fiel existe sim, mas fidelidade não é algo automático e também exige maturidade do homem. E ela é construída quando ele sente que tá ao lado de alguém que realmente merece esse tipo de entrega. E isso não tem a ver com beleza ou sexo, mas com o valor que a mulher transmite pra ele e pra ela mesma. Se valoriza, minha filha. Seja mulher que o cara tem medo de perder. Isso inspira fidelidade. De nada. Ah, ele tá botando a culpa na mulher de novo. Sim, foi exatamente o que eu fiz. Botei a culpa na mulher. Parabéns, você é muito inteligente. Gente, e cara, o que que eu... Mulheres, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, não é possível que só eu que esteja vendo algo de errado quando ele coloca todas as culpas de tudo que acontece de ruim em um relacionamento, ou que acontece com as mulheres, na própria mulher. Nunca é culpa do homem. Porque o homem ele já nasceu certo e perfeito. E aí, se ele erra, é culpa da mulher? Porra! Vamos ver aqui o último aqui pra gente passar mal aqui um pouco. Esse é o café com teu pai. E ser bem sucedido não é só ter dinheiro, beleza? Tá cheio de cara, cheio da grana por aí, com mau gosto pra tudo. Mas o provedor, o homem de valor, quer uma mulher magra e não uma mulher cavalona gostosona. Sabe que tem tudo exagerado? Entenda que, se o cara tem bom gosto, ele vai apreciar a beleza de verdade, que é harmônica e sutil, sem exageros. Você já viu como é que são os casais de classe? Aqueles que são ricos de gerações e gerações? Pois é sempre uma galera com shape normal, magros e esbeltos e com aparência limpa, sem esse monte de poluição visual aqui. E existem alguns fatores aqui. Primeiro, em ambientes mais elitizados, um corpo magro é praticamente um código estético de status. Discreto, clean, alinhado com a moda, com a arte, com o design e com o luxo. É o gosto do grupo. Quem convive nesse meio aprende a achar isso bonito. Tipo você que mora mal e gosta de funk e marquinha de fita. Só que vai além. Magra, principalmente com aparência saudável, comunica disciplina, rotina, cuidado, controle alimentar, treino. Nas classes altas, onde tudo é abundante, não precisar comer muito ou conseguir manter o corpo enxuto é um símbolo de domínio sobre si. Diferente de tomar veneno e fazer dieta. E o mais importante, homens bem-sucedidos se importam muito com a imagem que a sua parceira comunica. Em eventos, com a família, nos negócios. Quando a gente pensa em imagem de casal, o corpo magro é socialmente premiado. De nada. Se eu tivesse 1,85, eu era pelo menos protagonista de novela da Globo. Marquinhos, fala tu. É isso, gente. Eu acho que ficou muito claro.
Principalmente com aquele vídeo que nós vimos, onde ele disse que sim, tá colocando o corpo da mulher. Tem um outro vídeo que ele fala sobre patriarcado, mas eu não encontrei. E aí ele fala que é natural, o patriarcado é um processo natural. Então, assim, que conteúdo é esse que se cria, onde culpa-se a mulher por tudo que acontece de errado e várias mulheres seguem? Quando você culpabiliza a mulher, você não tá diminuindo ela. E quando você diz que existe um modelo certo de corpo e todos aqueles outros são de mulheres pobres que não se valorizam. E aí como se toda mulher, toda pessoa do mundo conseguisse poder ir pra academia, fazer dieta, cuidar do corpo, cuidar da saúde. Que mundo esse cara vive, né? Ou ele é muito burro, ou ele é muito mau caráter. Eu fico com a segunda opção, né? Porque assim, não é possível que ele ache que todo mundo tem os privilégios que ele tem. O primeiro privilégio que ele tem é de ser homem, provavelmente tinha grana, e é isso. Então, assim, julgar a culpa na mulher é misoginia, cara. É red pill, sabe? Tudo que ele fala, talvez não seja crime ainda, mas pelo menos de forma imoral, sabe? Não dá pra gente colocar um valor único que ele criticou, que todas as mulheres têm que ter o mesmo valor no sentido de valor moral, né? É isso, assim, eu já conheci ele há um tempo, porque eu tive o desprazer desse conteúdo chegar no meu TikTok e achar, assim, do primeiro vídeo já ser absurdo, assim, as bobagens que ele diz, com uma aparência de cuidado com a mulher, mas que nada mais é do que um conteúdo misógino, machista e escroto, e que, assim, numa sociedade que pretende um mínimo de equidade, de respeito, e que a gente não tem a notícia de todo dia uma mulher morrendo, ou sendo abusada, ou sendo violentada, esse tipo de conteúdo tem que ser proibido. Tem que ser proibido e acabou. Ah, é ditadura, é censura, é sim. Esse tipo de conteúdo tem que desaparecer, irmão. É isso. Meu nome é Henrique Lima. Se fez sentido o que eu falei pra você até agora, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Valeu, falou.